E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Tamo junto aqui nessa quarta-feira, dia 9/10, prontos para fazer mais um vídeo excelente de fechamento. Muito conteúdo aí, ó. Então aperta o cinto, pega aí a sua pipoca, deixa o dedo no like e bora para mais um videão aqui de fechamento. Começando então pelo índice futuro, pregão de hoje. Vamos começar enxergando a floresta aqui, a movimentação que a gente tinha, né? Bom, finalmente conseguimos soltar as pregas desse índice. A gente já estava visualizando esse potencial movimento baixista, essa movimentação que estava deixando essas barras mais sólidas aqui ó, na ponta da venda, mais barra sólida na ponta da venda e que o comprador estava meio michuruco aqui nessa meiuca ainda, né? Por mais que a gente estava segurando tudo que dava aqui ó, nessa região de suporte, tentando assim, ó, o comprador estava segurando com tudo que dava essa região. Mas não foi suficiente para conseguir evitar esse rompimento aqui dessa região de fundo. Agora temos um cenário de um pivô aqui ativado nessa movimentação. Então um pivô alinhado com a média móvel de 20 deu ruim para esse índice, movimentação abrindo alvos aqui lá para os 128 mil pontos. Vamos acompanhar aí as próximas regiões. Mas antes disso, olhando pelo diário, né, a gente vai para o micro. Vamos movimentar primeiro pelos 60 minutos. Lembra do vídeo de fechamento que eu gravei há alguns dias atrás, dessa movimentação, que a gente justamente estava esperando a Double Dip? A grande chance era o quê? Esse primeiro movimento gerar próximos movimentos. E é justamente isso aqui que a gente está vendo agora. Então, o cenário, quando ele comprime, ele começa a gerar esse cenário de expansão entre a média de 20 e a média móvel de 200. Isso, a gente fazendo essa leitura pelo intraday, é o mesmo cenário que a gente vai acompanhar, por exemplo, pelo 2 minutos, pelos 5 minutos. Então é muito importante a gente ter esse tipo de visão, saber que a força maior continua na ponta vendedora, saber que essa movimentação é majoritária dos vendedores. Olha o tamanho dessas barras vendedoras, barras grandes compradoras que não conseguem dar continuidade no movimento, movimento anulado, cenário rompido. Hoje a gente tem uma mega de uma barra de continuidade de movimento. Então a barra elefante, essa barra 1 de hoje é uma barra elefante de continuidade. Cenário para conseguir romper essa região. Então, o vídeo de fechamento aí, ó, ontem, já que acabei não fazendo aí o vídeo de fechamento, porque a gente teve um estudo com a galera do Discord, mas olha só como o cenário tenta fazer o rompimento dessa região de mínima aqui atrás, pelos 60 minutos, mas o que acontece com essa primeira barra? Ela está afastada, ela está flutuando, a gente não está aqui calçado pela média para conseguir efetuar esse rompimento de mínima, então o preço acaba voltando. Só que ele acaba voltando justamente numa característica de pullback dessa movimentação, impulsão, correção, continuidade desse movimento. A correção dentro desse pregão veio para retrações de Fibo entre 38% e 50%. Trocar polaridade com esses fundos anteriores aqui, ó, perdidos. Então a gente sabe o quê? Que é região, né? Não é linha. Mas ele veio justamente o que antes estava essa região sendo suporte do preço, agora trabalhando como nível de resistência. Então, no nosso Morning Call aqui com a galera do Discord, o que a gente estava visualizando? Primeiro aqui, ó, pelos 5 minutos. Final do pregão de ontem, a gente deixa um cenário de range. Olha, o preço lateralizou no final do pregão de ontem. O cenário macro, ele continua do lado baixista. Então, para pensar em comprar índice, era somente com uma condição: rompimento dessa região. Cenário de volta, troca a polaridade para dar sequência nessa movimentação. Esse daqui seria o cenário para buscar por uma possível compra. O único, exclusivamente, esse cenário seria o cenário comprador. A gente teria que vencer essa média móvel de 200 aqui, a dos 5 minutos, que é aquela média móvel de 20 dos 60. O cenário estava justamente fazendo aqui o afunilamento pelos 60 minutos, afunilando a média de 8 com a média de 20 e pintando aqui o cenário de continuidade desse movimento. Então, cenário do range aqui ó, do dia anterior marcado pelos 5 minutos, o ideal é a gente fazer o quê? Esperar romper esse range, se conseguir aqui fazer a saída dessa movimentação. Pelos 5 minutos, a lateralidade aqui, ela estava bem demarcada, né? Preços costurando a média móvel de 20 de uma maneira alternada. O nosso viés era baixista. Então o movimento ele estava mais pendendo aqui para o lado vendedor. Então seria o melhor dos cenários, um rompimento baixista. Pelos 5 minutos, a gente teria entrada de Fab 4, justamente por essa barra de ignição vendedora. A gente está saindo de um estado comprimido, lembra que eu acabei de falar pelos 60 minutos? Olha a média de 20 com a média de 200, ambas próximas, meu pulmão fechado. Eu posso justamente gerar um cenário expansivo desse movimento.
Então, eu estou iniciando um movimento quando eu tenho uma mega barra dessa saindo da onde ela saiu. Depois, quando eu baixo o meu time frame por 2 minutos, a média móvel de 200 estava calçando aqui por baixo. Então, qual que seria o interessante? A gente pelo menos perder ela, para ela não ter característica de suporte. Ó. A gente já estava segurando aqui, a gente segurou aqui, a gente segurou aqui. Já veio na abertura a perca desse suporte, na barra número 1. O que dá para fazer dentro dessa barra número 1, que eu expliquei no último vídeo de fechamento? Stop de Pablito. Então, a venda acontecer aqui com o stop protegido acima da própria barra que faz o acionamento. Dessa maneira, a gente consegue pegar aqui um cenário com um stop mais barato. Então, usar um stop aqui ó, de 170 pontos nessa movimentação. E realmente, quem não conseguiu aqui ó, abraçar o início desse movimento, acabou ficando chupando o dedo. Eu não tinha digitado minha senha na plataforma, não deu tempo de conseguir abraçar e fiquei chupando o dedo nesse índice, olhando ele derreter e ir embora sem mim, aquela dor de corno, né? Bom, depois que a gente faz a saída desse range, qual é o alvo que a gente busca dentro dessa lateralidade? É 100% da lateralidade. Então, antes dele buscar 100% dessa lateralidade, não tem nem como eu pensar em executar alguma coisa contra a tendência. Pelo menos ele tende a cumprir 100% desse caixote. Posso pegar aqui por Fibo também, ó, espelhar do topo ao fundo do caixote. E o 100% vai estar exatamente aqui, ó, no 985 desse movimento. Então, enquanto ele não atinge essa região, deixa o preço andar. Tanto que aqui, ó, quando a gente atinge essa região, é justamente onde eu tento a minha única operação do dia do índice. Faço a compra aqui nessa movimentação. Pelo cenário aqui do 1 minuto, eu comprei justamente nessa barrinha número 13, quando ela anulou a 12. Foi justamente na falha de mínima, tentando buscar o quê? Retorno a VWAP, retorno à média móvel de 20. Faltou simplesmente 20 pontos aqui, ó, para ele pegar a minha primeira região de parcial, que era justamente o ponto onde eu ia proteger o meu trade. Como ele não pegou, ele me tirou aqui e foi isso. Hoje foi aí esse stopinho de 140 pontos para o índice nessa movimentação aqui, ó, 135 pontos, eu alonguei uns 5 pontos aqui embaixo. E aí ele já dá o cenário de continuidade do movimento, ó, pelo mesmo 1 minuto. O cenário realmente estava tão sem comprador que o preço ele veio guiado pela média móvel de 20 do 1 minuto. Pelo cenário do 2 minutos, ele veio na super trend aqui, ó. Super trend, trem das 8, como você queira chamar. E hoje a gente comentou bastante sobre isso, principalmente para quem conseguiu aqui localizar essa venda, para conseguir carregar as operações. Eu já falei em vários vídeos de fechamento aqui. Mapeie como está sendo o aproveitamento dos seus trades vendedores. Muitas vezes a gente só corrige o que a gente está errando. Você vai querer corrigir os trades que deram errado. Mas você conseguir aperfeiçoar os trades que dão certo é justamente onde você vai conseguir acumular mais gordura a longo prazo. Então anota aí, vamos supor o seguinte, que você fez a venda da barra 1 ou da barra 2 aqui dessa movimentação. Venda da barra 1. O teu alvo foi quantos? Ah, meu alvo foi 300 pontos. Se você tivesse feito a condução pela média móvel de 8, quanto teria sido a sua condução? Se você tivesse feito pela média móvel de 20, qual teria sido o seu resultado? E aí você vai mapeando. Vamos supor o seguinte, pô, se eu fizesse pela média móvel de 8, eu teria saído aqui, ó, nesse candle 51. Então vamos supor que você fez a venda às vezes no primeiro candle, pegou um alvo de 300 pontos, aqui, ó, já pegou reto, né? 300 pontos, já pegou aqui, ó, nesse primeiro alvo na saída do range. Se duplicou o range, pegou 500 pontos. Se você tivesse feito o trailing stop pela média móvel de 8, você teria pego 915 pontos. Então, já começa a reparar que, opa, se só de eu conduzir uma operação, meu resultado seria muito maior. Se eu tivesse feito a condução pela média móvel de 20, eu teria saído aqui. Teria devolvido um pouco a mais ainda do que a média móvel de 8. Aí você vem aqui, faz as suas contas, a média móvel de 20, 775 pontos. Então, vamos lá, 775 pontos. Começa a anotar numa planilha sobre isso, sobre essas suas operações. E começa a verificar qual é o tipo de condução que mais tem dado retorno nas suas últimas 20 operações. Dessa maneira, você conseguindo enxergar isso através de números, vamos supor que aqui você opere um contrato. Pô, seus 300 pontinhos aqui ó, com um contrato, rendeu lá seus R$60. Vamos supor aqui que você tivesse a segunda opção pela média móvel de 8, 915 pontos. Poxa, são quase R$200 aqui. Vamos arredondar aqui, ó, R$180 com o cenário aqui do... Deixa eu pegar aqui, ó, para não falar besteira. Vamos pegar aqui, ó, a calculadora.
915 pontos vezes ponto 2, ó. Opa, 915 vezes ponto 2. Então, R$183 você teria feito aqui, ó. Na Academia Borracha, aqui, ó. De R$183, condução pela média móvel de 8. Pela média móvel de 20, você teria feito nessa operação aqui, 775 pontos, R$155. E você pegou R$60 e ficou feliz com isso. Só que olha o potencial que tinha essa operação. De você ganhar 3, 4 vezes mais aqui, quase, a gente tinha você teria a chance aqui de ganhar 3 vezes mais se você tivesse conduzido pela média móvel de 8. E um pouco mais de 2 vezes a mais se você tivesse conduzido pela média móvel de 20. Teu relatório de performance no dia de hoje pode até ter ficado assim, ó. Seus R$60 aqui ganhos. Mas imagina se tivesse ficado dessa maneira aqui, ó, só de você melhorar a sua condução da sua operação. Aqui 155 e 3 vezes mais teria ficado desse tamanho aqui, você ganhando 183 se você tivesse conduzido de uma maneira melhor. Então é importante você conseguir fazer esse mapeamento, é importante você saber fazer esse tipo de condução, né, dentro da, não sei qual é a metodologia que você opera, mas dentro da nossa metodologia, dentro da nossa mentoria, a gente passa por todos esses ensinamentos, justamente para você conseguir exponencializar. Vamos imaginar que amanhã seja um dia onde você não consiga acertar muitas operações ou você não consiga encaixar a sua operação. Você vai lá, primeiro trade do dia, você perde 150 pontos. Então amanhã, 150 pontinhos aqui. Você vai para uma segunda operação e perde mais 200 pontos. Ou seja, amanhã você perdeu menos 350 pontos. Vamos supor assim que não seja um dia bom. Se você só fez R$60, já era. Você já está negativo. Mas se você conduziu num dia bom e conseguiu fazer seus 155, seus 183, esse stop de 350 pontos não vai afetar teu rendimento. Lá no final do mês, isso vai dar muita diferença. Essa é a importância de você corrigir também os seus trades positivos, seus trades que quando dá certo. Eu tinha muito desse erro, eu só corrigia os meus trades negativos. E aí eu acabava pecando, porque eu não sabia como exponencializar os meus resultados. E depois que eu comecei a corrigir, eu comecei a conduzir melhor as minhas operações, eu comecei a enxergar um resultado muito melhor lá no final do mês. Então, fica a dica de ouro aqui para vocês. Bom, depois que o preço ele simplesmente começa a derreter, a gente ainda lembrou do cenário da quinta-feira passada. Olha a quinta-feira passada aqui, ó. Quem caçou contra a tendência na quinta-feira, o que aconteceu nessa quinta-feira? Simplesmente não teve contra a tendência. O preço simplesmente caiu feito um saco, 2.500 pontos, e ficou de lado o resto do dia. Então, quando a gente veio para o pregão de hoje, a gente está saindo de um estado comprimido pelo 2, saindo de um estado comprimido pelos 5 minutos. Então, o cenário todo alinhado para continuidade vendedora. Não estou num cenário esticado, estou num cenário propício. E aí eu vejo a primeira barra dos 60 minutos fechando esse tarugo aqui para baixo, fechando realmente aqui essa movimentação forte. Olha o tamanho desse candle, é praticamente um candle anulando todo o pregão de ontem. Essa movimentação, ó, toda anulada pela força vendedora. E a primeira lei do Oliver, que é a lei de continuidade, já diz sobre isso. Uma barra sólida dentro de uma boa localização tem mais de 80% de probabilidade de continuar o seu movimento. Lembra da Scania sem freio descendo a serra? É isso daqui, ó. Simplesmente soltar o freio do índice. Ele cai já aqui, ó, numa inércia não tão acelerada quanto essa primeira barra, mas ela simplesmente gera o potencial de continuidade do movimento. Então, importante também a gente saber disso, que é uma barra forte, numa ótima localização, saindo de uma excelente região, troca de polaridade aqui, ó, com os dias anteriores, média de 20 de 8 apoiado, barra sólida, muita força, muita potência dentro dessa barra. Então, se você quisesse procurar por algumas coisas no índice, seria cenário de continuidade de movimento. A primeira tentativa que a gente teve de comprador começar a demonstrar um pouco mais de pressão foi exatamente aqui, ó. Essa força compradora seria um cenário, sim, de Martin Bull. A configuração é um cenário de Martin Bull, porém, qual que é a qualidade dele? É uma qualidade baixa. Porque esse daqui está sendo o primeiro pullback desde que a gente começou a cair. O primeiro pullback dificilmente vai provocar reversão. Em apenas 10% deles vão causar reversão de volta em V. 90% deles vão dar continuidade na movimentação. E também a gente não tinha deixado, por exemplo, um fundo ascendente
uma falha de movimento, uma diminuição da liquidez, o preço realmente começar a demonstrar característica compradora. Qual seria o melhor cenário para a gente buscar aqui para um movimento comprador? A gente realmente deixar o fundo ascendente, romper topo e voltar e trocar polaridade com o topo rompido. Aqui eu estou quebrando a estrutura e virando a estrutura. Nesse cenário, a média móvel de 20 já vai estar inclinada para cima. Nesse ponto aqui, ó, a média móvel de 20 ela está mais flat, mais apontada para baixo do que para cima. Então, é outro parâmetro aqui que a gente pode evitar esse tipo de operação de Martin Bull. Então, é um primeiro pullback. Pelo contrário, né, aqui ainda a gente localizou esse gatilho 54 sendo uma RBR. É uma Red Bar reversal dentro do movimento do pullback. Então, é um típico movimento que a gente enxerga como captura de liquidez. Aqui tirou muita gente que estava conduzindo, por exemplo, esse movimento aqui. Os players que estão interessados em deixar o preço mais barato querem vender mais caro para depois derrubar o preço. E esse padrãozinho aqui, ele foi formado exatamente onde? Na 20 do 5. Então eu consigo antecipar pelo 2 minutos um cenário que está acontecendo apoiado pelo 5. Cenário excelente aqui, ó. Pelo 2 minutos seria a barra 54. Pelo 5 seria a barra número 22 aqui. A barra de sequência. É um candle PFR. Estou ancorado na média móvel de 20. Depois eu deixo mais uma oportunidade pelos 5 minutos. Essa barra número 25 aqui. Que aí já é uma barra bear, né? Aqui deixa eu tirar a RBR para não confundir. Essa barra número 25 é uma barra bear. Pelo 2 minutos, o que a gente tem aqui? Um cenário de um topo menor. Passamos de volta para baixo das médias, com barras sólidas, engolindo todo esse movimento comprador. Cenário de continuidade de movimento. E agora, qual alvo que a gente vai buscar? Já que o índice está perdendo as pregas. A gente tinha duplicado primeiro esse range para baixo. Então, eu posso continuar duplicando essa movimentação para baixo? Posso continuar duplicando essa movimentação para baixo aqui, ó. Eu posso vir buscar, por exemplo, retângulos aqui, ó, e vir buscar essas regiões de alvos abaixo aqui dessa movimentação. Tanto que a gente cumpre aqui, ó, mais de 3 caixinhas para baixo. Mas aí eu também posso trabalhar com alvos mais macro. Quando eu, por exemplo, aumento o time frame aqui, por exemplo, por 15 minutos, o que eu estou fazendo aqui nessa movimentação, né? Impulsão, correção aqui, ó, no formato de canal. Eu estou dando rompimento, volto, troco polaridade e vou embora nessa movimentação. Então, eu teria alvos desse movimento aqui para trás, para vir buscar. E aí esses alvos aqui geraria essa movimentação aqui, ó, para trás. Deixa eu ajustar aqui. Aí, ó. Olha lá, o alvo praticamente na trena, né? A região de primeiro alvo seria uma região interessante aqui no 130,090. Ele termina finalizando aqui até rompendo essa região de alvo. Pelos 60 minutos a gente vai enxergar justamente esse movimento aqui. Daria também para a gente pegar alvos mais macro ainda, que aí seria justamente o quê? O pivôzão de baixa macro aqui. Mas aí é alvos do intraday, do diário lá, é alvo bem maior. A gente também estava espelhando o movimento do dia de ontem todo para baixo e também tinha mais alvos aqui no 775 para vir buscar. Acabou faltando hora, né? Porque a gente dá essa pancada para baixo, o comprador ainda não volta. É um cenário de um BDP pela média móvel de 8, um cenário de continuidade baixista para esse índice. Então amanhã vamos ver se a gente abre aqui em gap de baixo, dando continuidade, vindo buscar esses próximos alvos que a gente tem aqui para baixo. Pelo 2 minutos, é todo o cenário de continuidade do movimento. Um ponto que eu gosto de analisar bastante é o quê? Pegar pernadas de vendedores e identificar que essas pernadas de vendedores em momento nenhum tiveram seu topo rompido. Todos os seus topos aqui, ó, foram respeitados dentro da movimentação. O comprador ele não conseguiu promover uma pernada a ponto de anular uma pernada da ponta contrária. E aí, qual seria o cenário de reversão do índice? Quando a gente anulasse uma pernada da cor contrária, voltasse, trocasse polaridade com esse topo rompido e então voltar para um cenário de reversão. Caso contrário, quando a gente enxerga aquela barra dos 60 minutos, enxerga o cenário do diário alinhado para o movimento vendedor, a maior possibilidade é que o pregão de hoje fechasse em perto ou nas regiões de mínimas. Então, era muito, assim, trade na ponta compradora, era trade de retorno à média, trade de retorno à região de VWAP, era somente aqui trade de retorno. Pelos 5 minutos, a gente veio guiado nessa movimentação, a gente aciona esse pivô de baixa aqui, ó, impulsão, correção na média móvel de 20, aciona o pivô de baixa. A gente tem um percentual, mais de 70% de chance de vir buscar primeiro alvo desse pivô de baixa. Então, a gente, ao ativar esse pivô de baixa, o stop do pivô é no topo e
E o alvo é aqui, ó, nesse 61%, depois lá no 100%. 61 demorou aqui, mas não estopou e veio buscar essa região de alvo, mais uma vez aí cumprindo as suas estatísticas a favor do movimento. Quando os 5 minutos ele perde essa média móvel aqui, ó, ele consegue vencer a média móvel de 20, o que dá para eu fazer? Eu gosto de utilizar o triple screen aqui, né? Eu tenho mais duas telas aqui do lado. Mas eu subo o meu time frame, eu vou para 10 minutos, eu vou para 15 minutos. E nesses outros time frames eu não alterei o meu cenário. Simplesmente foi um pullback mais profundo. Volto na média móvel de 20, pelo 10 minutos eu tenho um VSS aqui, ó. Um cenário de continuidade ancorado pela VWAP, ancorado pela média móvel de 20, sem anular a perna contrária. Então, cenário todo vendedor. Atinge a região de primeiro alvo desse pivô de baixo aqui que a gente tinha visto por 5 minutos e ele lateraliza, simplesmente morre, né? Então, cenário totalmente direcional, preço aqui foi embora no índice, bem bonita essa movimentação. Vamos dar uma olhada no Doletas. Doletas também teve um dia bem direcional, bem aqui interessante. Quando a gente vai enxergando a floresta do dólar, o que a gente tem? Bom, a gente tinha um cenário totalmente aqui, ó, um poder das duplas, né, para fazer o rompimento desse nível de suporte. Só que o suportão aqui defendeu tudo e todos e não conseguiu ser rompido. Já é uma expectativa aqui, se a gente for pensar aqui em nosso cenário, né, brasileiro, a estimativa é muito propício para a gente ter uma valorização do dólar, né? Questão econômica do Brasil é muito propício para a gente ter essa valorização. Então, é muito mais fácil bolsa para baixo e dólar para cima aqui no nosso Brasilzão. Então, pensando aqui, esse suportão ele foi muito bem respeitado e aqui a gente já tem um candle de reversão. Já é o cenário aqui que ativa essa venda e já pinta a reversão praticamente no mesmo dia. Olha o tamanho e a agressividade que ficou essa barra. Então, acaba virando o cenário desse dólar. Ao virar o cenário desse dólar, eu tenho alvos desse V ativado aqui para cima. Então, a gente poderia espelhar esse movimento desse fundo com esse topo e vir buscar essas regiões de alvos. Tanto que a região dos 600 foi a região de alvo que a gente estava buscando. Pelos 60 minutos, eu consegui enxergar esse Vzão aqui, ó, ativado. Então, a gente já tinha a movimentação de alta, médias inclinadas aqui para cima, pelos 60 minutos. Quando eu vou para 15 minutos, eu estou no cenário de um breakout aqui, ó. Eu afunilo o preço, guio pela média móvel de 20 e a primeira barra já faz a ativação desse cenário de continuidade. O que eu esperei aqui nesse dolinha no pregão de hoje para conseguir aqui operar a favor do movimento? Eu não quis comprar logo na abertura desse dia porque a gente estava testando uma região bastante importante. Então, quando a gente vem para os 60 minutos, a gente identifica essa movimentação toda de baixa aqui, a gente pega a retração desse movimento do fundo ao topo. E a gente percebe que o dólar ele estava batendo nesse 61%. Então, acaba sendo uma região um pouco mais de risco, porque 61% é bastante respeitado nesse dólar. Quando eu vou para 15 minutos, eu vejo que o 61% ele foi testado ontem nessa região. Só que ele não conseguiu gerar o cenário de virada, não conseguiu gerar nenhuma anulação de fundo anterior. Então o 61 ele não estava tão forte assim. O que eu esperei aqui para o pregão de hoje? A gente conseguir abrir e romper esse 61. O primeiro candle do dia, ele se segura nesse 61. O segundo candle do dia, ele realmente rompe toda essa região, rompe a máxima do pregão de ontem. E aí, agora é esperar o quê? Esperar ele produzir um pullback. Se ele for direto, ele vai ir sem mim, porque é muito caro esse tamanho de risco aqui, ó. Eu não quis abraçar esse tamanho de risco. Os 5 minutos consegue também, ó, tá alinhado, 2 minutos alinhado, 15 minutos alinhado, o cenário todo aqui alinhado pelo macro e pelo micro para dar continuidade. Então, meu ponto foi justamente esperar o preço ver se vai ter rejeição de vendedores e ver se ele vai aí deixar um cenário mais propício para dar continuidade. E veio justamente aqui, ó. Nessa barrinha número 12, é um cenário de um VBS, aqui eu tenho uma barrinha bem pequena, então a compra foi executada exatamente aqui, onde eu estava já trocando polaridade com a máxima do dia anterior, e eu não tinha força de vendedores aqui. Olha o tamanho, a presença desses compradores, e olha o tamanhico desses vendedores, simplesmente não tem força vendedora aqui. É esperar o preço calçar na média, o preço calça na 20, na VWAP, na 8, a 200, todas as médias alinhadas aqui, emparelhadas, trocando polaridade com a máxima do dia anterior, é um cenário de entrada.
Ah, Alisson, não quero pegar na violação da barra aqui. Eu peguei na violação da barra 12. Espero o gatilho de confirmação. Olha o gatilho de confirmação aqui aparecendo, ó, barra 13. Barra 13 sai da 8, sai da 20, sai da 8. É o cenário que eu só operava isso, justamente quando eu queria aparecer ali, começar a crescer a minha conta, juntar gordura. Eu só fazia esse tipo de operação. É um cenário muito assertivo. Ontem até respondi uma caixinha de perguntas sobre isso. Cenário de alinhamento da 20 com a 8, quando a gente tem o cenário do bico do pato, né? Que a gente faz tipo um biquinho de pato aqui, afunilando as duas médias, oquendo o gatilho que dá a sequência de movimentação. Esse daqui é um setup muito vencedor e que tem muito potencial. Quem aí assistiu os meus stories, a pessoa perguntou fazer 1 para 1 desse gatilho aqui. É um gatilho que ele vai pagar, muitas vezes, 80% das vezes ele vai pagar o primeiro push aqui, o 1 para 1. Só que é um gatilho que ele tem muito mais potencial do que isso. Então, por isso estudar aqui o potencial de cada evento. E aí, tanto que a gente consegue realmente dar início a essa movimentação. E aí a gente já percebe o que? Barras sólidas levando esse movimento para cima. A gente pode ter continuidade do movimento. Aqui na barra 19 a gente tem um cenário de continuidade. Foi um cenário onde eu adicionei mais posição. E a partir desse momento, qual o alvo que eu estou buscando? Bom, a gente tinha o alvo macro dos 60 minutos, só que era uma região que estava muito longe, lá nos 600. A gente não sabe se ele vai realmente chegar a toda essa região. Então, eu projetei o movimento intraday. Peguei a projeção desse movimento, fundo, topo rompido, pivô de alta. Projeto essa movimentação aqui para cima. Fundo com topo, pronto. Primeiro alvo atingido foi ponto de parcial. Segundo alvo atingido, ponto de parcial. Esse segundo alvo, inclusive, estava junto com os 76% daquela retração macro lá que a gente estava visualizando. Então, aqui foi um ponto onde eu desovei mais um tanto e fui na condução dessa operação. Fui na condução. O meu alvo, eu queria ter deixado aqui, ó, no 600. Eu falei, não, vou deixar um pouquinho para baixo, né? Deixei no 559,5. Olha qual foi a máxima desse movimento, 559, ele ticou. Simplesmente faltou meio ponto para ele pegar a minha saída aqui, o meu alvo final. Aí eu acabei saindo na condução, quando perdeu essa barra número 45 aqui, protegi por barra sólida pela média de 8. E ele acabou me tirando na condução da operação, mas foi uma bela de uma operação que do ponto de entrada aqui, ó, ele chegou a andar 40 pontos aqui até a máxima e me tirou na condução com 33 aqui. Então, uma bela de uma operação. Depois ele veio aqui buscar essa região de alvo e em nenhum momento ele perde fundo. Olha só, fundo formado, fundo mais alto, topo formado, topo mais alto. Estrutura altista ainda desse dolinha. Por mais que ele perdeu um pouco a inclinação aqui, a potência que ele desenvolveu nesse primeiro momento, ele não reverteu a sua tendência. Eram pullbacks em time frames maiores, igual o índice, ó. 10 minutos, ó, pullback em time frame maior. Então, trabalhe com time frames maiores para você conseguir entender a dinâmica do preço. Aqui, inclusive, quando a gente visualizou aqui um cenário que ele estava querendo montar um cenário possível de virada do movimento, né? A gente tem aqui, ó, a tentativa, depois ele tenta virar de novo. Só que eu tenho que tomar cuidado porque os meus compradores ainda estão bem sólidos. O vendedor está pequeno. Então, o vendedor estando pequeno nessa região é um cenário de muito cuidado, porque o comprador ainda está mandando. Eu não tenho a característica de virada da cor, da potência nas cores. Em nenhum momento isso acontece. Pelo 2, olha os 5 minutos, como eu tenho aqui barras sólidas. E esse movimento ele vem cadenciado pelos 5 minutos. Então, é um cenário propício para continuidade de movimento. Ó, os 5 minutos ficou bem legal, bate lá no nosso alvo. Não consegue renovar fundo, perder fundo, e ele entrega mais uma movimentação altista. Realmente dolinha aí, querendo ficar mais caro, já passamos aí dos 5,60 pelo cenário dos 60 minutos. A gente já está gerando uma movimentação numa super trend, então tome cuidado aí com cenários contra a tendência, porque enquanto essa média móvel curta aqui, ó, estiver segurando esse dolinha, ele tende a gerar continuidade, até a gente perder potência e esse cenário aqui acabar sendo perdido. A gente já está no segundo dia que a gente não volta para a média móvel de 20, então também levanta um ponto de atenção aqui, que se caso ele perca a média móvel de 8, o paraquedas reserva é a média móvel de 20, aí sim casa um trade aqui de retorno para a média móvel de 20 dos 60 minutos, que é 200 dos 5, né? Opa, cadê o 5? Ó, olha lá, a média vermelha aqui nos 5 minutos. Então, hoje quem pagou a conta foi o dolinho, uma bela de uma movimentação bem direcional, bem bonita aqui, bem dentro da sua tendência, continuando sua movimentação altista, né?
Bom, galera, então é isso, vidão de fechamento dessa quarta-feira encerrado. Deixe seu comentário aqui, ó, que fortalece bastante o nosso canal, contribui aí com ele, que não custa nada pra você e me ajuda bastante. Valeu, tamo junto e até amanhã.